Olá, caros alunos, sejam bem-vindos à nossa revisão aqui de Direito Ambiental. Nós vamos tentar, resumir em 30 minutos tudo o que a gente considerou realmente interessante no âmbito do direito ambiental, que você possa realmente aproveitar e, de repente, aí conseguir acertar essas duas questões que caem na prova da OAB. Eu fiz uma pesquisa, evidentemente, para saber o que a banca mais pede, em matéria ambiental, e o resultado dessa pesquisa está aqui no quadro, tá? Espero que você consiga me acompanhar o raciocínio, porque a aula de hoje é uma aula bem dinâmica e realmente você tem que saber que quando você chega numa revisão para o exame da ordem, a matéria já precisa estar aí, tranquila na sua memória, na sua cabeça. A gente vai apenas reavivar os pontos mais importantes, tá? Aquilo que realmente você é obrigação sua saber, tá bem? Primeira coisa, então, já vamos começar aí com matéria, o nosso quadro tá cheio, a gente só tem 30 minutos. Vejam bem, artigo 225 da Constituição Federal, artigo extremamente importante, você precisa saber esse artigo, é realmente aquilo que é indispensável a quem vai prestar um exame de ordem, porque muitas questões são tiradas, a lei, como ela está descrita e prevista no artigo 225 da Constituição. Esse artigo ele vai trazer, justamente um grande princípio de direito ambiental, que é o princípio que considera o direito ao meio ambiente equilibrado como um direito fundamental. E isso se torna um princípio aqui no âmbito do direito ambiental, gente. Mesmo que este direito fundamental não esteja lá no artigo 5º, não esteja lá no título 2 da Constituição Federal, ele é sim um direito fundamental. Então, acaba se tornando um princípio, o direito ao meio ambiente equilibrado, Então, vamos ver a redação desse artigo 225 rapidamente, vejam só. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, pessoal. Prestem atenção, isso é muito importante e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Olha, já conseguimos notar aqui, um outro princípio de direito ambiental, que é o princípio da solidariedade, gente. Um princípio aí que nos revela a obrigação de pensarmos nas próximas gerações e também na nossa própria geração. Lembrando que realmente é um direito fundamental, embora não conste no artigo 5º da Constituição, sendo um direito difuso, gente, de terceira dimensão ou terceira geração, certo? Então, essa é a leitura do caput do artigo 225, muito importante, você precisa realmente saber tudo o que traz, realmente por também, nesse caput a gente ter dois princípios, pelo menos, de direito ambiental, que é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental, e também o princípio da solidariedade entre gerações, para que a gente realmente cuide do meio ambiente para as futuras gerações, tá bem? Vamos adiante, gente, que a gente não pode aí perder tempo com isso. Olha só, então já falamos do princípio do desenvolvimento sustentável, agora vamos falar de prevenção e precaução, esse princípio que você já conhece, porque todo mundo fala nele, Na verdade, o princípio da prevenção e o princípio da precaução, eles têm um objetivo comum, que é o que, gente? Evitar o dano ambiental. Esta é a razão do princípio da prevenção e do princípio da precaução também. Então, qual a diferença entre os dois? Vejam bem, eu coloquei aqui em vermelho o AU de precaução, para a gente saber que na precaução, esse dano que nós vamos evitar, ele é um dano em que há uma ausência de certeza científica, pessoal.
O que significa isso? Uma ausência de certeza científica? Significa que nós ainda não temos a certeza de que aquele evento vai causar um dano ambiental. Mas, em razão de estarmos falando de direito ambiental, precisamos nos precaver, é o princípio da precaução. Com ausência de certeza científica sobre o efetivo dano, estamos falando de uma precaução ao potencial dano. E quando falamos em prevenção, gente, nós já sabemos que isso vai causar um dano. Não há ausência científica, há sim uma certeza de dano. Vamos dar um exemplo de princípio da prevenção, gente. Os navios que transportam óleo. Obviamente, se houver um derramamento de óleo, vai haver um dano ambiental, evidentemente, tá? Mas, como aconteceu há um tempo atrás, que o governo brasileiro proibiu aí a soja transgênica. Por quê? Porque nós não tínhamos certeza científica sobre o mal que isso poderia causar, sobre o dano que isso poderia causar. Então, quando a gente tem ausência científica, precaução, certo? E quando a gente tem certeza científica, prevenção, ambos com a função de evitar o dano ambiental. Próximo princípio, pessoal, princípio do poluidor pagador. Sempre cai esse princípio na prova, e eu trouxe para você aqui que no caso do princípio do poluidor pagador, o agente ele deve compensar, ele deve realmente ter compensar esse efeito negativo que ele causa ao meio ambiente, tá? Não significa dizer que, vejam bem, se eu pagar eu posso poluir, não é isso. Significa que eu devo sim compensar o dano que eu causei. Existe uma expressão extremamente importante que vem muito na doutrina, na jurisprudência, que é o dever de promover a internalização, tá, das externalidades ambientais negativas. O que significa promover a internalização das externalidades ambientais negativas? Significa o seguinte, que o empreendedor deve assumir o risco do dano ambiental, certo? Se o empreendedor arcar, se ele não arcar, ele não suportar com as externalidades negativas, por exemplo, o esgoto que ele lança no rio, tá? Se ele não arcar com estas externalidades negativas, quem vai arcar com isso é toda a sociedade, é a coletividade, e isso está errado. Então ele não deve somente lucrar, ele deve internalizar as possíveis externalidades negativas para que ele pague pelo dano que causa ao meio ambiente. Isso é o princípio do poluidor pagador. Gente, a nossa política nacional de meio ambiente, eu vou colocar aqui para vocês, ela visa justamente a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e indenizar o dano, e também ao usuário da contribuição pela utilização de recursos ambientais para fins econômicos. Essa é a responsabilidade civil objetiva no âmbito ambiental, ela independe de culpa, e a gente vai estudar isso mais adiante. O próximo princípio que eu trouxe aqui para você é o princípio do usuário pagador. Gente, usuário pagador, o que significa? Que nós temos aí a busca para evitar a hiperexploração, certo? Evitar o custo zero. Nós precisamos que o usuário também pague pelo possível dano que ele possa causar ao apenas utilizar os recursos ambientais. Então, aqui o usuário pagador também visa evitar o enriquecimento ilegítimo daquele que utiliza recursos naturais, certo? Um exemplo aqui da aplicação do princípio do usuário pagador é a compensação ambiental. Nós vamos estudar isso, teve uma decisão muito recente aqui do Supremo, tá? Sobre a compensação ambiental, a gente já vai tratar disso, mas é um exemplo aí da utilização do princípio do usuário pagador. Próximo princípio, gente, princípio do protetor recebedor. Gente, protetor recebedor é um princípio muito recente, que veio aí com a lei, com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, e ela vai dizer o seguinte, olha, aquele que deixa de explorar, mesmo tendo a possibilidade, a disponibilidade do recurso natural, e ele o faz em prol do ambiente, em prol da coletividade, ele deve ser ressarcido, ele deve receber aí um incentivo, ele pode ser remunerado por isso, tá? Esse é o princípio do protetor recebedor. Gente, vamos adiante que temos muita coisa para falar. Olha só, competências ambientais, aliás,
competências constitucionais no âmbito do direito ambiental. Primeira delas, vamos falar da competência. É claro, eu pressuponho que você, que está se preparando para o exame da ordem, já saiba os artigos 21 a 30, pelo menos, da Constituição Federal, que tratam das competências no âmbito aí dos entes federados. Então, vejam só, nós temos competências administrativas e competências legislativas, tá? Eu trouxe aqui para vocês, na matéria ambiental, o que importa para a gente dessas competências. Por quê? No exame, eles costumam pedir isso, eles costumam trocar, certo? Quem faz parte da competência privativa, da competência concorrente, certo? E isso pega você. Então, aqui eu vou te dar uma dica interessante, uma forma boa de gravar e um mnemônico para você realmente se sair bem nessa prova. Presta atenção. Na competência administrativa exclusiva, tá? A gente vai falar da União, certo? E na competência legislativa privativa, a gente vai falar da União. Então, sempre que for exclusivo ou privativo, estamos falando da União. Essa competência pode ser administrativa para tratar dos assuntos, para fiscalizar, para realmente, então, ter essa legitimidade, e ela vai ser administrativa, vai ser exclusiva, principalmente quando a gente falar, então, de atividades nucleares. Se vier na sua prova qualquer coisa sobre nuclear, é competência exclusiva da União. A parte administrativa, competência exclusiva da União. Não esqueçam disso. Eu trouxe aqui para você que, além disso, é importante a gente saber, nessa parte da competência exclusiva, tá? Que as atividades nucleares deverão ser sempre para fins pacíficos, certo? Depende de aprovação do Congresso Nacional. A responsabilidade por danos nucleares é objetiva, não depende da existência de culpa, né? Apenas do dano e do nexo causal. E a localização das usinas nucleares deve ser definida em lei federal. Isso é importante a gente lembrar aqui no âmbito da competência administrativa exclusiva. Gente, competência legislativa privativa da União. Gente, temos ali aspectos bem importantes, então, no nosso direito ambiental. Águas, energia, jazidas, minas, recursos minerais, populações indígenas, e aqui aparece novamente atividades nucleares. Então, quando trouxer a questão essas importâncias aqui de direito ambiental, você vai lembrar que é competência legislativa privativa da União. Gente, artigo 23, o que eu coloquei aqui? Uma carinha feliz, porque até o meu filho de 3 anos sabe que é uma competência comum de todos, não apenas da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, mas nossa também, certo? Porque na competência comum a gente tem o quê? Proteção ao meio ambiente, basicamente é isso que a gente tem na competência comum. Vejam lá, proteger o meio ambiente, combater a poluição, preservar florestas, fauna e flora, um dever de todos, pessoal. Então você vai lembrar que a competência comum, que tem um M, ela inclui o município e é uma competência administrativa, um dever de todos de proteger a natureza. É isso, fica fácil de você gravar. Vejam, aqui a gente tem a legislação concorrente e é aqui que a banca costuma confundir o aluno, porque ela diz que na competência legislativa concorrente a gente inclui o município, mas não. A competência legislativa concorrente não inclui o município. Vejam, não tem M aqui, tá? Lembrem disso. Quando aparecer concorrente e você vê, e aparecer aqui concorrente e não tiver o M, você vai lembrar que não tem município na competência concorrente, tá? A competência legislativa concorrente para legislar sobre florestas, sobre proteção do meio ambiente, sobre várias questões. Ah, mas o meu município também legisla sobre essas questões. Claro, ele exerce a competência legislativa suplementar ou, como autorizado lá no artigo 30, os municípios podem legislar sobre questões de interesse local. Então, pode, por exemplo, instituir unidades de conservação ambiental. Vejam, aqui a gente tem um município, mas não é na competência para legislar concorrente, é na competência para legislar suplementar. Temos os municípios aqui, um resumo bem bacana aí das competências, espero que você tenha acompanhado. Vamos adiante para falar daqui, ó, gente, espaços territoriais especialmente protegidos. Lá no parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição, inciso 3, vejam lá.
Para assegurar a efetividade desse direito, então, ao meio ambiente equilibrado, né, incumbe ao poder público definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Vejam, para criar esses espaços territoriais especialmente protegidos, tá? Para criar, pode ser por lei ou por decreto, mas para extinguir ou alterar, somente por lei, tá bem, pessoal? Vamos lembrar disso também. Vejam, unidades de conservação, tá? São aqui os nossos grandes exemplos dos espaços territoriais especialmente protegidos, unidades de conservação, áreas de preservação permanente e reserva legal. Então, na Lei 9.985 de 2000, nós temos as unidades de conservação, que podem ser unidades de proteção integral ou unidades de uso sustentável. E aqui nós temos os exemplos lá na lei das unidades de conservação, das unidades de proteção integral, quando há um rigor maior, né? E as unidades de uso sustentável. Aqui, pessoal, nas unidades de uso sustentável, nós temos as APAs. As APAs são áreas de proteção ambiental. Não confundir com as APPs, por favor, porque as APPs, elas são previstas no Código Florestal, são áreas de preservação permanente. É diferente, portanto, a área de proteção ambiental, que é uma unidade de conservação prevista na Lei 9.985, da área de preservação permanente prevista lá no Código Florestal. Vamos à leitura rapidamente do que significa, então, unidade de conservação. As unidades de conservação podem ser divididas em unidades de proteção integral, quando é permitido apenas o uso indireto dos recursos, está lá no artigo 8º, são 5, e unidades de uso sustentável, admitidas atividades, inclusive econômicas, nesse local, tá? Estão previstas no artigo 14, são 7 categorias, incluindo a APA, né, que a gente não quer confundir com a APP. Vamos lá. Gente, importante aqui falar, eu já disse para você sobre a compensação ambiental como um exemplo do princípio do usuário pagador, é um instrumento previsto na lei do SNUC, que é a Lei 9.985, tá? E essa compensação foi declarada constitucional pelo Supremo, tá? O seu pagamento é exigido para empreendimentos que causem significativa degradação ambiental, o que é realmente constitucional, como declarou o Supremo. Mas o Supremo, nessa ADIM, também declarou inconstitucional a fixação de um piso mínimo, tá? Porque antigamente, e lá na lei ainda consta esse piso mínimo, tá? Haveria um piso mínimo de 0,5% dos custos do empreendimento a ser pago como uma compensação ambiental. Então, deixa eu explicar para você rapidinho aqui, para você lembrar da compensação ambiental. O que acontece? Quando eu tenho uma proposta de um empreendimento, né, que é um empreendimento de significativo dano ambiental, certo? Quando houver significativo dano, significativa degradação ambiental, nós temos que obrigatoriamente ter o quê? O nosso EIA-RIMA, tá? Quando houver significativo impacto ambiental, nós obrigatoriamente temos que ter um EIA-RIMA, que é um estudo de impacto ambiental e o seu relatório respectivo. No EIA-RIMA vai aparecer o seguinte: olha, realmente um empreendimento de significativo dano ambiental e nós vamos fazer uma compensação ambiental, nós vamos fazer esse poluidor, digamos assim, pagar por uma compensação ambiental que antes era fixada em 0,5% do valor do empreendimento, mas o STF disse, peraí, a gente pode sim ter essa compensação, cujos recursos vão ser destinados a proteger e instituir novas unidades de conservação. Podemos cobrar? Podemos, mas não precisamos desse piso de 0,5%. Então esse piso foi declarado inconstitucional, lembrem disso, pode cair na sua prova, tá bem? Lembrando também que há uma aplicação do princípio do usuário pagador, essa compensação ambiental, isso também pode vir na sua prova. Gente, vamos adiante. Áreas de preservação
permanente previstas lá no Código Florestal. Essa área, ela pode ser urbana ou rural, e aqui pode cair essa diferença na tua prova, tá? No caso da reserva legal, a reserva legal sempre vai ser em um imóvel, uma propriedade rural. Então essa é a grande diferença entre a área de preservação permanente e a reserva legal. A área de preservação permanente prevista no Código Florestal pode ser imóvel urbano ou rural. Quais são os tipos? Vamos lá, gente, olha só. Artigo 4º do Código Florestal, faixas marginais que acompanham os cursos d'água. Neste caso, o tamanho da APP varia de acordo com a largura do rio, deve ter no mínimo 30 até 500 metros de largura. O entorno de lagos, lagoas naturais, reservatórios d'água artificiais, nascentes, então será de no mínimo 50 metros na nascente, tá? As encostas com declividade superior a 45%, restingas, manguezais, topos de morro, bordas dos tabuleiros e chapas, qualquer área situada acima de 1.800 metros e também as veredas. Gente, a intervenção à supressão de vegetação nativa na APP pode ocorrer apenas em 3 situações: por utilidade pública, por interesse social e também se houver um baixo impacto ambiental. Mas prestem atenção na exceção para nascentes, dunas e restingas, somente em caso de utilidade pública. Pessoal, vamos falar da reserva legal. A reserva legal vai acontecer somente na área rural, no interior de uma propriedade ou posse, com a função de assegurar o uso econômico sustentável. Prestem atenção aqui, que pode cair na sua prova, é que o tamanho da reserva legal nos imóveis gerais é de 20%, tá? E quando estivermos falando da Amazônia Legal, na área de floresta, vai ser de 80% reserva legal. Na área de cerrado, 35% de reserva legal. Na área dos campos gerais, então, 20% de reserva legal se estivermos dentro da Amazônia Legal. Nos outros locais, sempre 20%, essa é a regra. Vamos adiante falar da obrigação propter rem. Gente, obrigação propter rem é uma obrigação que acompanha a coisa. Em razão da obrigação propter rem, quando se adquire um imóvel degradado, é então levado, por isso que acompanha, a obrigação que acompanha o bem, né? É levado junto o passivo ambiental. Se houver uma degradação naquela área, quem comprou também tem o dever de recompor. Então, não importa quem deu causa, a obrigação de recuperar, de reparar o dano, ela é adquirida porque é uma obrigação propter rem. Isso cai em prova, tá bem? Isso também é objeto da súmula 623 do STJ, que diz que as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e ou dos anteriores à escolha do credor, tá? Vamos falar de licenciamento ambiental e de EIA-RIMA, tá? O licenciamento ambiental, ele é um instrumento de política ambiental para licenciar, revisar atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, tá? No âmbito do licenciamento ambiental, a gente tem as competências para licenciar. Essas competências estão previstas lá na Lei Complementar 140 de 2011. Lei Complementar 140 de 2011 traz a competência para licenciar. Lá no artigo 7º, competência da União, gente, olha só, empreendimentos e atividades localizados e desenvolvidos conjuntamente no Brasil, em países limítrofes, localizados ou desenvolvidos no mar territorial, plataforma continental, zona econômica exclusiva, terras indígenas, unidades de conservação instituídas pela União, exceto em áreas de preservação ambiental, de proteção ambiental, tá? Localizados ou desenvolvidos em 2 ou mais estados, caráter militar, destinados à pesquisa, lavra e do material radioativo e que atendam, então, tipologia estabelecida pelo ato do Poder Executivo, então, que seja realmente considerado pelo critério de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento. Isso vai ser considerado para, então, ser um licenciamento federal. Gente, depois vamos falar dos municípios. Eu só quero dizer o seguinte: o licenciamento ambiental federal, quando a gente tiver algum empreendimento, por exemplo, que cruze, que seja interestadual, que seja maior do que os interesses de apenas um estado, de apenas um município, vai ser federal. Então gravem isso, quando vierem as alternativas na prova, se você tiver isso em mente, você pode acertar, tá bem? Os municípios, então, eles vão ter competência para o licenciamento ambiental de causas que possam causar impacto ambiental local
local, né? Ou então em empreendimentos localizados em unidades de conservação instituídas pelo município, exceto as APAs, tá bem? Já vamos falar disso. No caso da competência do Estado, ela é residual. Então, tudo aquilo que não for competência federal, por não ter essa interestadualidade ou não ter esse interesse nacional, né? Ele vai para a competência do município. Ah, não tem interesse local? Então, exceção não, por exclusão, a gente tem a competência do Estado, ela é residual para o licenciamento ambiental, mas também o Estado é competente para licenciar, né, as obras nas unidades de conservação que ele mesmo instituiu, exceto as APAs. Então, prestem atenção, a regra nas unidades de conservação é que o licenciamento ocorra, seja feito por quem as instituiu, por quem criou a unidade de conservação, exceto nas áreas de proteção ambiental, que seguem as regras gerais previstas lá na lei complementar, tá bem? Vamos adiante, pessoal, vamos falar de prazos das licenças, isso sempre cai em prova, então a gente tem que o prazo para a licença prévia, né, a validade é de 5 anos, a licença de instalação tem validade de 6 anos e a licença de operação de 4 a 10 anos. Lembrando que se for pedir a renovação com 120 dias de antecedência, pessoal. E o EIA-RIMA, gente, o estudo de impacto ambiental somente naqueles empreendimentos com significativo impacto ambiental. Nestes casos, obrigatoriamente temos que ter o estudo de impacto ambiental, ele é prévio, ele é um estudo complexo, ele é multidisciplinar, feito por profissionais de várias áreas, ele é muito complexo e completo. E o RIMA é um relatório de impacto ao meio ambiente que decorre do EIA, do Estudo de Impacto Ambiental, e ele vai trazer as explicações, vai trazer tudo isso de uma forma mais acessível para a população, para que aquela região, as pessoas do entorno possam saber o que está acontecendo ali. O EIA-RIMA, gente, então, ele é sempre anterior às licenças, sempre prévio e somente é obrigatório quando houver significativo impacto ambiental. Não vamos esquecer disso, tá? Agora, gente, eu quero continuar para falar com vocês sobre a responsabilidade ambiental. A responsabilidade ambiental é um caso bem importante, acho que pode vir aí na tua prova, tá? Você tem que lembrar que ela é tríplice, porque tríplice ela vai acontecer no âmbito civil, no âmbito penal e no âmbito administrativo. No âmbito civil, ela é uma responsabilidade objetiva e o STJ aplica o risco a teoria do risco integral, segundo a qual mesmo que nós tenhamos talvez um caso fortuito, poderá haver a responsabilização com base justamente nessa teoria do risco objetivo. Por quê? Vejam só, todo e qualquer risco conexo ao empreendimento deverá ser integralmente, prestem atenção nessa frase, deverá ser integralmente internalizado pelo processo produtivo. Lembra que falamos disso quando dissermos lá no poluidor pagador que ele tem que internalizar as externalidades negativas? Então tá aqui, ele deve ser integralmente internalizado pelo processo produtivo, devendo o responsável reparar quaisquer danos que tenham conexão com sua atividade. Por isso descabe a invocação pelo responsável pelo dano ambiental, inclusive de excludentes de responsabilidade, para afastar a sua obrigação. Isso é a teoria do risco integral aplicada pelo STJ. De acordo com o STJ, o explorador não se exime do dever de reparar por caso fortuito interno relacionado com os riscos da atividade. Assim, a concessão de licenciamento ambiental por si só não afasta a responsabilidade pela reparação do dano ambiental. Vamos lembrar disso que é bem importante. Aqui, lembrando também que na responsabilização penal, certo? Ilícitos, há a responsabilidade o quê, gente? Subjetiva. Não há responsabilidade objetiva no nosso direito penal. Ela será sempre subjetiva, dependendo da prova do dolo, do dolo ou da culpa, tá bem? O que mais que é importante? Muito importante, e acho que pode vir na sua prova, é no caso da responsabilização penal, que o STF diz que deve responsabilizar tanto a pessoa jurídica como a pessoa física. E não precisa aplicar a teoria da dupla imputação. Significa dizer o quê? Eu não preciso imputar, denunciar a pessoa física responsável pela empresa, né?
criminalmente, eu posso denunciar o ilícito penal praticado apenas pela empresa. Então, não há mais aplicação da teoria da dupla imputação. Não tem necessidade da dupla imputação no direito penal. Então, realmente pode ser apenas a pessoa física ou apenas a pessoa jurídica responsabilizada criminalmente, tá? Gente, vamos finalizar aí falando da responsabilidade civil. Olha só, a responsabilidade civil objetiva visa o quê? Prevenir danos, suprimir atos lesivos, reparar integralmente o dano, internalização das externalidades negativas e também compensar a sociedade e a vítima. Reparação do dano, 3 formas de reparação, então preferencialmente nessa ordem: a recuperação integral, depois, se não puder, a compensação ecológica, que é um resultado prático equivalente, e por fim, a indenização. Constituem também formas de reparação do dano extra patrimonial, danos morais coletivos e danos sociais, indenização e compensação ecológica por equivalente. E no âmbito da responsabilização administrativa, quero lembrar a vocês que deve ocorrer a imposição da sanção correspondente para cada infração administrativa ambiental, podendo ser aplicadas 2 ou mais sanções. Outra coisa importante é a prescrição, gente. No decreto 6514 de 2008, então, temos o procedimento administrativo federal para apuração das infrações administrativas e também as sanções aplicáveis. E a prescrição acontece em 5 anos. Gente, importante que a prescrição intercorrente ela é de 3 anos, significa dizer que durante a apuração no auto de infração, se houver uma paralisação por mais de 3 anos, vai prescrever então essa possibilidade de apuração da responsabilidade administrativa. Lembrando ainda que a prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano. A obrigação de reparar o dano, então, foi admitida como repercussão geral, certo? No âmbito do STF, para saber se é ou não imprescritível. Imprescritibilidade, imprescritível. A imprescritibilidade, então, do dano ambiental, ela poderá, então, ser admitida, já que o STF admitiu uma repercussão geral na matéria. Vamos ver apenas essas súmulas. Olha, súmula 613, não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental. Gente, não é porque eu construí uma casa de praia que eu vou invocar a teoria do fato consumado quando mandarem demolir. Se eu construir essa casa em área de preservação permanente, eu tenho que demolir essa casa. Não posso aplicar a teoria do fato consumado. Olha, já se consumou, eu já construí, já está lá, eu tive autorização, eu tive licença, não importa. Não se aplica a teoria do fato consumado. Vamos adiante. A ocupação indevida de bem público é mera detenção de bem, inexistindo, então, indenização por benfeitorias. Súmula 629. Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou a de não fazer, cumulada com a de indenizar. Importante essa súmula 629. Pode cair aí na sua prova. Eu trouxe ainda no seu material aspectos relacionados à servidão ambiental e também à biossegurança, tá? Pesquisa e terapia com células-troncos, quais são as regras, né, já que é possível. Façam a leitura desse material, façam um acompanhamento junto com a Constituição, junto com o Código Florestal, com as leis que eu indiquei para vocês que estão aqui no quadro. Façam o seu próprio esquema que você realmente consegue lembrar, trazer na memória todas essas questões aí. Espero que esses 30 minutos tenham sido proveitosos e que você realmente possa fazer uma excelente prova. É o que eu desejo a você e estamos à disposição aí para responder qualquer questionamento por meio das redes sociais aqui no Exame de Ordem, beleza, gente? Até mais!